Vindo à tribuna, senhor presidente, tendo ouvido com muita atenção todos os pronunciamentos que me antecederam, do senador Inácio Arruda, o líder do meu partido, de Vossa Excelência, senador Paim, senador Rodrigo Hollenberg, todos falaram aqui a respeito das manifestações que vêm sendo realizadas em todo o país. Aliás, eu acho que ontem foi grande o número de brasileiros e brasileiras que assistiram ao vivo por todos os canais de televisão, porque todos os canais de televisão transmitiram ou diretamente as manifestações ou dando flashes em sua programação. Porque, veja, senhor presidente, essa mobilização que ocorre no Brasil inteiro tem sido uma das maiores mobilizações dos últimos tempos. Assistindo ontem pela televisão o que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília mesmo, eu me lembrei na década de 80, quando eu, estudante universitária em Manaus, ao lado dos estudantes secundaristas, organizávamos manifestações e, óbvio, defendíamos o fim da ditadura, a redemocratização do país, defendíamos isso muito no início dos anos 80, 79, 80, defendíamos a educação pública de qualidade e a bandeira maior da juventude no meu estado do Amazonas, na cidade de Manaus, era a meia passagem para os estudantes. E a gente passava nas salas de aula convidando. E quando a gente via, eram todos os estudantes pegando os ônibus, indo para a praça, e também, àquela altura, sofremos muita repressão. Mas conquistamos a meia passagem, senhor presidente. Manaus foi a primeira cidade do Brasil a conquistar a meia passagem no transporte coletivo. O que nós temos hoje é um movimento, e os jovens assim se autodenominam um movimento, que não há uma liderança única, existem lideranças múltiplas. E eu, como fez Vossa Excelência, senador Inácio, o próprio senador Rodrigo Hollenberg, eu quero aqui dizer que, primeiro, todos nós, eu tenho muito claro a importância desse tipo de mobilização. Não só tenho claro, mas defendo e apoio qualquer mobilização que seja ordeira, que seja pacífica, porque não há na história da humanidade, senador Paim, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, não há na história da humanidade grandes transformações, grandes mudanças e mudanças geralmente positivas que não tivesse tido a participação massiva da população. As grandes transformações de uma sociedade, de um país, de uma nação, não vêm a partir de ações do parlamento, não. Vêm a partir de ações do movimento popular organizado. Então é muito importante. E é importante que esse movimento cada vez mais sejam movimentos que ganhem o respeito da sociedade. Eu assistia ontem no Rio de Janeiro muitos manifestantes tentando fazer com que uma pequena parcela de jovens que estavam depredando o patrimônio público parassem com aquilo. Então, a grande maioria vai às ruas porque quer mudança, porque quer avanço, e isso é muito importante. Agora, a partir desse momento, é preciso que a população brasileira, sobretudo os jovens, tenham claro o que querem. E Vossa Excelência levantou, o senador Inácio aqui desde ontem, que é preciso ter claras as nossas reivindicações, o que nós queremos para o Brasil. Nós precisamos de um transporte de qualidade no Brasil, sem dúvida nenhuma, um transporte coletivo acessível à juventude, aos estudantes, à população, trabalhadores, às trabalhadoras, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos melhorar a qualidade da educação no Brasil, sem dúvida nenhuma, presidente. Então, nós temos as bandeiras que a população, a juventude tem que abraçar. Em breve, nós estaremos aqui debatendo a utilização e o destino dos recursos oriundos do pré-sal, do petróleo. Seria muito bom que a juventude brasileira abraçasse essa bandeira de colocar todos os recursos do petróleo para a educação,
porque aí nós estaremos construindo uma nova nação, uma nação mais desenvolvida, uma nação que promova efetivamente a inclusão social. Senhor presidente, hoje eu vim aqui nessa tribuna para falar a respeito de uma reunião importante que vai acontecer meados do mês de julho, do próximo mês, portanto, possivelmente entre dia 17 e dia 18, em Durban, na África do Sul, que é do Conselho Governamental do ICANN. A ICANN é a cooperação, a empresa, uma corporação, uma empresa que cuida da organização da internet em nível mundial. Ela trata da designação de nomes e números na internet. Portanto, ela controla, essa empresa ICANN controla a criação dos domínios na internet no mundo inteiro. E no mês que vem, ela vai avaliar o pedido do governo brasileiro, do governo do Peru e de outros 6 países que compõem o bioma amazônico para que retire da sua lista a solicitação feita por uma empresa americana, a empresa privada Amazon.com, para que esta empresa possa ter o uso exclusivo na internet do domínio .amazon. Então, venho à tribuna também para falar sobre isso, senhor presidente, porque nessa reunião que acontecerá na África do Sul, o Brasil, ao lado do Peru, da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, Equador, Guianas e Suriname, querem que o chamado GAC, que é o Conselho do Comitê Gestor de Governo da ICANN, aprove uma recomendação para evitar que o interesse privado prevaleça sobre o interesse público. Os países do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, composto por essas 8 nações que eu acabei de citar, não estão sozinhos nessa luta, senhor presidente, porque há também outros pedidos de outras empresas semelhantes ao pedido da Amazon para que tenha a exclusividade do uso na internet do .amazon. E eu aqui cito como exemplo uma outra empresa, uma empresa norte-americana de roupa, de vestuário, que pediu a exclusividade para o domínio .patagônia, não é? O que fez também com que Chile e Argentina manifestassem imediatamente contrária àquela petição. Assim como uma rede hoteleira solicitou para usar de forma genérica o termo genérico de forma exclusiva, ou seja, o sufixo Shangri-La, o que feriria que essa é uma cidade localizada no Tibete, na China, o que feriria também os interesses daquele país. Nesse momento, a ICANN recebeu, essa gestora da internet em nível internacional, recebeu quase que 2.000 pedidos de novos sufixos. O que se passar vai mudar radicalmente o ambiente da internet, uma vez que atualmente, senhores senadores, a internet abriga pouco mais de 2 dúzias, senador Paim, de sufixos, ou seja, de termos após o ponto. Do que eu estou falando? A palavra que vem depois do ponto. Hoje nós temos .gov, nós temos .leg, .org, .net, um pouco mais de 2 dúzias de termos de sufixos na internet. E muitos pedidos, entre eles o pedido da Amazon. Então, eu creio que é muito importante que a população, não só os parlamentos, mas a população dos 8 países que compõem o bioma Amazônia global estejam mobilizadas para barrar essa petição, esse pleito de uma empresa privada. O caso é muito grave, eu considero extremamente grave. Por exemplo, na matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo, do dia 11 do mês de maio, o embaixador Benedito Fonseca Filho, que é o embaixador responsável no Itamaraty pela questão da ciência, tecnologia, diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Itamaraty, ele alertou que, ao perder
ter o nome de uma região para uma empresa privada, ou seja, caso o pleito da empresa Amazon seja aprovado pela ICANN, os governos desta região estariam impedidos de usar este termo, por exemplo, para ações de defesa do meio ambiente, para ações de defesa dos povos indígenas ou da própria proteção ou apresentação da região. Então, é importante que a gente siga na luta contra essa pretensão. O governo brasileiro já teve uma reunião com a direção da empresa norte-americana Amazon, e foi sugerido à altura que fosse mudado, que a empresa mudasse a sua solicitação, senador Mário Couto, para, em vez de Amazon, colocasse Amazon Company, porque a empresa tem o nome de Amazon, mas liga a uma companhia, uma vez que Amazônia em inglês, Amazônia é um termo genérico que representa uma região, não só a região, mas costumes, uma população tradicional, enfim, e abriga a maior floresta tropical do planeta. Então, nós entendemos, assim como entende o Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI, o órgão que coordena as atividades da internet em nosso país, que é fundamental um clamor público para que esse tema ganhe dimensões internacionais e sensibilize a ICANN no sentido da sua tomada de decisão, que a sua tomada de decisão seja favorável ao público, ao caráter público da terminologia Amazon na internet e não favorável ao pleito de uma empresa em particular. E aí, senhor presidente, é que eu aproveito para chamar a atenção, senador Suplicy, da juventude brasileira, que está promovendo essas grandiosíssimas mobilizações, justíssimas, Brasil afora, e mobilizações que ocorrem pela internet, que também elas façam uma mobilização em defesa do uso público do termo genérico Amazon na internet, porque, repito, é inimaginável que uma empresa privada norte-americana se aproprie na internet com exclusividade do uso do ponto Amazon, ou seja, do sufixo. Isso eu considero algo inadmissível. Repito, um termo que é público ser concedido de forma privada a uma empresa privada. E eu aqui quero lembrar, senador Paim, que algum tempo atrás o Japão chegou a patentear o cupuaçu, e foi preciso que o governo brasileiro, através do Itamaraty, ingressasse com uma ação internacional para cancelar aquela patente. Agora, nós não estamos tratando de patente tal qual nós conhecemos, patente comercial, mas estamos tratando, sim, da patente da internet, que talvez seja mais poderosa do que uma patente comercial. Porque a partir do momento em que um nome é destinado, o uso exclusivo de um nome a determinada empresa, ela tem a patente daquele nome na internet. E a internet é cada dia mais um instrumento de comunicação poderosíssimo mundo afora. Portanto, senhor presidente, eu quero concluir aqui este meu pronunciamento relatando que nós estaremos, por considerar essa uma questão extremamente grave, nós estaremos na quarta-feira, amanhã, 14 horas, sabemos que às 16 horas tem um jogo do Brasil, mas às 14 horas, realizando uma reunião no plenário 7 da ala Alexandre Costa, aqui do Senado Federal. Esperamos contar com a participação de vários parlamentares, virão algumas entidades, embaixadores estarão conosco nessa reunião. E na reunião nós faremos, que já está no ar, mas formalmente, o lançamento do endereço www.nossaamazonia.org.br. Através desse link, repito, nossaamazonia.org.br, lá está uma petição que é como um voto de quem acessar, e que a gente peça que vote contrário ao pleito da empresa privada Amazon para que use
privativamente essa terminologia, esse sufixo no mundo da internet. Então, amanhã, às 14 horas, no plenário 7 da ala Alexandre Costa, faremos o lançamento formal deste link para que todos os brasileiros, os peruanos, colombianos, bolivianos, o povo do Suriname, da Guiana, da Venezuela, enfim, dos 8 países amazônicos promovam uma grande mobilização de tal sorte que não prospere o pleito de uma empresa privada para o uso exclusivo da terminologia do sufixo .amazon no âmbito da internet. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.